A gente ama nossos mundos nerds, né? Star Wars, Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Eles nos transportam para outros lugares. É pura escapismo, o tipo viajar sem sair do sofá. Mas e se eu te contasse que esses mundos fantásticos são mais do que pura ficção? E se eles tivessem segredos, ecos de um passado que a gente conhece bem? A real é que a cultura geek e a história real, tão diferentes, estão super conectadas. Os dois bebem da mesma fonte, daquilo que sempre fascinou a gente. Batalhas épicas, líderes fodas, tipo Tiradentes, e mitos antigos, tipo a lenda do Boitatá. Presta atenção e você vai encontrar figuras históricas, guerras e lendas, tudo misturado no DNA das nossas histórias favoritas. E essas conexões não são por acaso não. Quem cria essas histórias, geralmente, é apaixonado por história. Tipo Monteiro Lobato, que trouxe tanto do folclore brasileiro para as suas obras. Eles sacam o poder que o passado tem de impactar a gente. Usam a história para dar profundidade, significado e aquela sensação de familiaridade, tipo, já vi isso em algum lugar. Então, na próxima vez que você estiver viajando numa galáxia muito, muito distante, ou numa terra mágica, lembra disso. Você pode estar mais perto da história do que imagina. Alguns dos personagens mais cativantes da cultura geek são inspirados em figuras históricas reais. Esses personagens pegam emprestado características, motivações e até destinos dos anais da história. Não é coincidência. A história fornece um modelo para criar personagens que ressoam com o público. Veja o Aragorn de Senhor dos Anéis. Ele é um rei relutante, um guerreiro habilidoso e um farol de esperança em tempos sombrios. Parece familiar? Essas características ecoam as de figuras históricas como o Rei Arthur ou Carlos Magno, governantes lendários que incorporam ideais semelhantes de liderança e coragem. Ou considere Jon Snow de Game of Thrones, um herói melancólico lançado a uma posição de poder, lutando contra o dever, a traição e o destino de seu povo. Sua história compartilha semelhanças impressionantes com figuras históricas como Eduardo IV, pego na sangrenta Guerra das Rosas, ou até mesmo Júlio César, navegando pelo traiçoeiro mundo da política romana. Esses personagens, embora fictícios, exploram as qualidades arquetípicas de líderes da vida real, suas lutas, triunfos e o peso de suas responsabilidades. Eles nos lembram que a experiência humana, com todas as suas complexidades, transcende o tempo e o gênero. Vamos mergulhar num exemplo fascinante: Aragorn e Alexandre, o Grande. À primeira vista, temos um rei fictício da Terra-média e um conquistador histórico da antiga Macedônia. Mas, se olharmos mais de perto, os paralelos são impressionantes. Tanto Aragorn quanto Alexandre nasceram para a liderança, mas foram forçados ao exílio. Aragorn, herdeiro do trono de Gondor, viveu escondido como um montanhista, tipo um lampião da Terra-média. Alexandre, após o assassinato de seu pai, enfrentou ameaças da própria corte, uma verdadeira cobra criada. Ambos acabaram reivindicando seu direito de nascença com coragem e estratégia brilhantes, tipo um jeitinho brasileiro da antiguidade. Ambos lideraram povos diversos à vitória contra todas as expectativas, tipo um vira-casaca dando a volta por cima. Aragorn uniu homens, elfos e anões contra o Lorde das Trevas Sauron, uma verdadeira salada mista contra o mal. Alexandre liderou seu exército macedônio na conquista do vasto Império Persa, mostrando que não estava de brincadeira. Ambos demonstraram carisma e muita estratégia, inspirando lealdade e conquistando o impossível, parecendo até que tinham a força com eles. A comparação não se trata de detalhes exatos, mas de temas universais. O líder relutante, o peso do legado, a luta pela unidade contra as trevas, isso ressoa em nós porque reflete experiências humanas atemporais, tipo um Dom Casmurro da liderança.
Ao se inspirar no arquétipo de Alexandre, Tolkien dá a Aragorn uma profundidade e familiaridade que transcende a fantasia, mostrando que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Guerras ficcionais muitas vezes funcionam como espelhos para os nossos próprios conflitos do passado. A escala pode ser galáctica, as armas podem ser ultramodernas, mas os elementos centrais de estratégia, ideologia e o custo humano da guerra permanecem assustadoramente familiares. Veja as guerras clônicas em Star Wars, um conflito extenso entre uma república e um movimento separatista, com exércitos de clones se enfrentando por toda a galáxia. Essa guerra ficcional ecoa as realidades de conflitos do século XX, como a Segunda Guerra Mundial, onde enormes exércitos lutaram em múltiplas frentes pela supremacia ideológica. Ambos os conflitos apresentam campanhas de propaganda influenciando a opinião pública, alianças estratégicas que mudam o equilíbrio de poder e os dilemas morais enfrentados por indivíduos pegos no fogo cruzado. As guerras clônicas, embora ambientadas numa galáxia muito, muito distante, oferecem uma lente através da qual podemos examinar as complexidades da nossa própria história. A Batalha do Abismo de Helm, em Senhor dos Anéis, com sua defesa desesperada contra uma força invasora gigantesca, evoca imagens de cercos históricos como os de Constantinopla ou Massada. A luta pela sobrevivência contra probabilidades esmagadoras, a coragem dos defensores, a brutalidade da guerra. Esses temas ressoam através do tempo e do gênero. Ao ecoar conflitos do mundo real, as batalhas ficcionais assumem um significado mais profundo, mais palpável. Elas nos lembram que as lutas por poder, por ideologia e pela sobrevivência são constantes na história da humanidade. A mitologia sempre alimentou a imaginação humana. Não é de se admirar que a cultura geek se inspire fortemente nessas histórias antigas, encontrando novas maneiras de recontar contos de deuses, monstros e jornadas épicas. Dos mitos nórdicos de Thor e Odin aos épicos gregos de Hércules e Odisseu, essas histórias antigas fornecem uma rica tapeçaria de personagens, criaturas e temas para os criadores modernos se inspirarem. Eles oferecem arquétipos e narrativas prontas que ressoam com o público em diferentes culturas, assim como as lendas do folclore brasileiro, como o Saci Pererê e a Iara, continuam a nos fascinar. O universo cinematográfico Marvel, por exemplo, se baseia fortemente na mitologia nórdica, assim como o folclore brasileiro inspirou obras como Macunaíma e o Guarani. Thor, o deus do trovão, se torna um super-herói lutando com seu destino e lutando para salvar Asgard, um reino celestial inspirado nos céus nórdicos. Loki, o deus da trapaça, incorpora temas de traição, ambição e as complexidades da família, temas esses que também encontramos em figuras do folclore brasileiro, como o Boitatá e a Cuca. God of War, a popular franquia de videogame, reimagina o mundo brutal da mitologia grega, assim como poderíamos imaginar um jogo épico com os desafios da floresta amazônica e seus mitos. Kratos, um guerreiro espartano em busca de redenção, luta contra deuses e monstros retirados das páginas de Homero e Hesíodo. O jogo explora temas de vingança, paternidade e a natureza cíclica da violência, todos enraizados no material de origem do mito grego. Esses exemplos demonstram o poder duradouro da mitologia, um poder que transcende fronteiras e culturas, como vemos nas histórias dos povos indígenas do Brasil e suas conexões com a natureza. Histórias antigas, com seus temas atemporais e personagens arquetípicos, continuam a cativar e inspirar, encontrando nova vida no mundo da cultura geek, assim como as lendas do Brasil continuam a ser recontadas e reinventadas para novas gerações. Seção 6. Thor e Odin. De deuses nórdicos a ícones de quadrinhos. Vamos mergulhar na jornada de Thor e Odin, desde a mitologia nórdica até as páginas da Marvel Comics.
Esses personagens, antes reverenciados pelos antigos escandinavos, se tornaram verdadeiros ícones globais, reinventados para o público moderno. Mas a essência da sua mitologia permanece intacta. Thor, em ambas as versões, é o deus do trovão, empunhando um martelo poderoso e representando força e coragem. No entanto, o Thor da Marvel começa como um deus arrogante e impulsivo, aprendendo a lição da humildade e da responsabilidade através de suas aventuras e desafios. Este arco narrativo reflete as jornadas de amadurecimento presentes na mitologia, onde os deuses frequentemente enfrentam provações para provar seu valor. Odin, na mitologia nórdica, é um líder sábio, porém muitas vezes implacável, sempre em busca de conhecimento e poder. No universo Marvel, ele mantém sua sabedoria e autoridade, mas enfrenta os dilemas da liderança e as complexidades da paternidade. Essa representação adiciona uma camada de humanidade à figura muitas vezes distante de Odin, tornando-o mais próximo ao público moderno. Ao manter esses personagens enraizados em suas origens mitológicas, a Marvel adiciona profundidade e familiaridade às suas histórias. O público se identifica com os temas atemporais de poder, responsabilidade e família, enquanto se diverte com as aventuras épicas dos super-heróis. Essa fusão do antigo com o moderno é uma prova da força duradoura da mitologia. Seção 7. Aprendendo com o entretenimento. O poder educacional da cultura geek. Não subestime a cultura geek como mera fuga da realidade. Ela pode ser uma porta de entrada para o aprendizado sobre história, mitologia e a natureza humana. Ao mergulharmos nessas histórias, muitas vezes nos pegamos questionando, pesquisando períodos históricos e desenvolvendo uma compreensão mais profunda do mundo ao nosso redor. Um adolescente fascinado pelas guerras clônicas pode se sentir inspirado a aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, traçando paralelos entre o conflito fictício e o evento do mundo real. Um fã de Game of Thrones pode se aprofundar na história da Guerra das Rosas, descobrindo a inspiração histórica por trás das lutas por poder e traições que alimentam esse mundo fictício. A chave é incentivar o pensamento crítico e a exploração. Pais, educadores e fãs podem promover essas conexões, discutindo as inspirações históricas por trás de suas histórias favoritas, visitando museus e locais históricos e buscando recursos que conectem ficção e realidade. A cultura geek, em sua essência, desperta a curiosidade e inflama a paixão por aprender. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para se conectar com o passado, compreender o presente e imaginar o futuro. Seção 8. A história se repete, mesmo na fantasia, encontrando novas conexões. Nós só arranhamos a superfície. As conexões entre a cultura geek e a história real são profundas e extensas. Cada história, cada personagem, provavelmente guarda ecos do passado esperando para serem descobertos. Pense na complexa paisagem política de Game of Thrones. Você consegue ver reflexos da Itália renascentista, com suas cidades-estado em constante conflito e jogos de poder dignos de Maquiavel? Ou considere as sociedades distópicas de Jogos Vorazes ou Divergente. Elas nos alertam sobre nosso próprio passado, ecoando os perigos dos regimes totalitários e da estratificação social, não é mesmo? Quanto mais nos aprofundamos nessas histórias, mais conexões provavelmente encontraremos. E essa é a mágica da coisa toda. A cultura geek nos convida a ser participantes ativos, a analisar, questionar e tirar nossas próprias conclusões sobre a interação entre ficção e realidade. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.